Pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com um vídeo. Esse vídeo aqui ele vai ser muito sobre um bate-papo que eu quero trazer sobre como é ser músico no Brasil do século XXI, sobre como é trabalhar com música, viver de música no Brasil do século XXI, tá? A gente tem muitos cursos, a gente tem muitas oficinas, tudo para ensinar música para as pessoas, mas em termos práticos, em termos de mercado de trabalho, o que é que a gente tem, como é que a gente vai se encaixar num mercado competitivo, tá? E muitas vezes desigual e desequilibrado, tá? Então são essas coisas que eu quero trazer. Claro, vou trazer sempre com a minha ótica, que é a pessoa que vive de música e que trabalha com corais. Eu trabalho com grupos, é uma forma que eu encontrei de arranjar, ensinar, fazer música, tocar, me apresentar, ensaiar, certo? De fazer uma prática musical além do ensino da música. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a maneira como eu lido com o aquecimento vocal, tá? Já tem vídeo meu falando aí sobre a classificação vocal. O aquecimento é uma das partes que eu particularmente presto mais atenção nos meus grupos, tá? Por que isso? Porque é nesse momento que eu vou identificar se o grupo está precisando de trabalho de afinação, se o grupo está precisando precisando de trabalho de respiração, se o grupo está precisando de trabalho de ritmo, se o grupo está precisando de trabalho de colocação vocal. Então, nesse momento, eu consigo ter uma noção muito boa de como está o meu grupo naquele instante ali, tá? Muitas vezes não, mas acontece de algum dia um grupo que já está num nível muito bom, naquele dia especificamente ele está um pouquinho desatento, está um pouquinho, sei lá, disperso. Então, nesse sentido, a gente deve encarar todo ensaio como um ensaio diferente, tá? A gente não deve simplesmente pensar assim, esse grupo ele é muito bom, então eu vou fazer rapidamente aqui o aquecimento e já vou para o repertório. Ou então o contrário, esse grupo aqui ele é muito iniciante, ele ainda está muito fraquinho, eu vou ter que gastar muito tempo no aquecimento e vou ter pouco tempo no repertório. Na verdade, esse equilíbrio é muito importante da gente perceber. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, quando elas procuram um coral, quando elas procuram uma atividade de música, o que é que elas querem? Fazer música. Elas querem cantar, elas querem encontrar os amigos, tá? Preparar um bom material para depois, ali na frente, poder se apresentar, ok? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Preste muita atenção no aquecimento vocal do seu grupo, do seu trabalho. E sempre faça ele, nunca pule, tá? Por quê? Porque é justamente nesse ponto que você vai conseguir identificar problemas e aplicar soluções para resolver esses problemas, tá? Eu tenho uma gama de vocalizes que normalmente eu utilizo nos meus ensaios, certo? Para o pessoal que está querendo começar a trabalhar com coral, com coro e que está querendo aprender essas coisas, o que é que a gente precisa fazer? A primeira coisa que você precisa dominar é no seu piano você conseguir fazer isso aqui, certo? Esse movimento paralelo aqui. E claro, você vai mudar de semitom em semitom. Ok?
Então é muito importante que você, pessoa que vai conduzir o grupo, professor de música, maestro, pessoa com boa vontade que esteja querendo conduzir um grupo, isso aqui é um básico, é um exercício básico, certo? Então, para você que vai trabalhar, você precisa conseguir fazer isso. Subir o meio tom, meio tom, meio tom. Então você precisa praticar bastante isso aqui. Claro que isso é um exemplo. Eu posso muito bem querer trabalhar um arpejo. Certo? O que é que eu quero dizer com isso? Você que vai tocar, você tem que estar com as suas mãos tranquilas para executar isso, certo? Claro, quanto mais você pratica isso, mais você vai ficar seguro e mais você vai ganhar fluência nisso aí. Então não espere para praticar isso somente na frente do seu grupo. Gaste um tempo em casa, pratique um pouco em casa. Então, uma vez que eu já domino isso aí, o que é que eu tenho que fazer agora? Prestar atenção no que o grupo está fazendo. E para isso, a gente vai colocar, claro, os chamados vocalizes. Normalmente, o que é que eu uso? A gente tem o trabalho com o lábio, né, que é o que a gente chama de bilabial, onde a gente tem mamamã, certo? Por exemplo, me, a gente usa o lábio superior, o lábio inferior, me. Ou a gente tem o V, que a gente tem, por exemplo, o lábio inferior com o dente, V, F, certo? A gente tem também o trabalho da língua com o dente, T, T, certo? Então, tudo isso a gente deve explorar no nosso momento de aquecimento. Então, por exemplo, eu posso fazer esse aqui. Vi, vou. Mudei. Vi, mudei. Vi, mudei. O que é que eu preciso pedir? Que as pessoas não interrompam o exercício para respirar. Termine um ciclo. E aí respira, ó. Vou. Certo? É uma unidade. Cada ciclo desse aí é uma unidade. Então, uma respiração. Por exemplo, com com o bilabial. Olha o que é que eu uso aqui. Eu uso muitas vezes a mesma nota, tá? Esse garante também a afinação do pessoal e como é que eu posso dizer assim? O apoio para que a mesma nota ela não fique caindo a afinação. É comum, às vezes, quando a gente está no final de uma frase, o ar começa a acabar, a afinação começa a cair. Então, esse exercício é muito bom para a gente perceber isso. Ó. Mamá, mamé, mami, mamô, mamu. Certo? Eu começo com uma. E aí depois a última sílaba eu mudo para ma, depois para mé, depois para mi, depois para mó e depois para mu. Então o resultado é mamá, mamé, mami, mamó, mamu. Mudei. Mamá, mamé, mami, mamó, mamu. Mudei. Mamá, mamé, mami, mamó, mamu. Certo? Sempre cuidando para o pessoal não quebrar no meio para respirar. Se quebra, já o exercício já perde muito da função dele. Por mais que a pessoa esteja cantando até afinado, o exercício perde muito da função dele, tá?
Em termos de acompanhamento, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou no primeiro grau, né? Se eu estou cantando essa nota aqui, aí depois eu vou para o quarto grau, venho para o quarto grau menor e volto para o primeiro grau. E aí eu fico nisso. Subir meio tom. E aí a gente vai, certo? Usando o arpejo, tem vezes que a gente alterna. Eu gosto muito de alternar esse aqui porque eu também trabalho salto de quinta. Salto de quinta é muito importante quando a gente canta em coro, porque aparece muito, é muito comum o salto de quinta, quinta justa, e a gente no Vocalize a gente já pode trabalhar isso para quando chegar na hora do repertório o pessoal já está afinado. Então eu misturo o arpejo com a escala. Então fica isso aqui, ó. Por exemplo, pode ser esse aqui, ó. Vou, vi, vou, vi, vou, vou, vi, vou, vi, vou, subiu. Vou, vi, vou, vi, vou, vou, vi, vou, vi, vou, subiu. Vou, vi, vou, vi, vou, vou, vi, vou, vi, vou. Mesma ideia, pede para não quebrar no meio, para não respirar no meio. Vou, vi, vou, vi, vou, vou, vi, vou, vi, vou. É muito comum o pessoal cantar o arpejo e depois respirar para cantar a escala, né? A escala descendente. Pede para não quebrar. Insista, porque é assim que a gente vai condicionando, as pessoas vão ganhando condicionamento. Cantar é um exercício físico, requer prática, é a mesma coisa que a gente ir para academia. A gente vai trabalhar músculo, certo? Então o que que acontece? A gente precisa ganhar condicionamento. É nesse sentido que eu falo. Vou, vi, vou, vi, vou, vou, vi, vou, vi, vou. Certo? Um outro exercício que eu uso muito também é um que trabalha as vogais. A gente só consegue emitir nota, emitir altura, emitir som propriamente dito. Som que eu digo, som com altura, né? E altura, o parâmetro altura, a nota musical. Isso ou isso ou isso. Não estou falando altura no sentido do volume, que muitas vezes as pessoas trocam um pouco isso. Nota musical. Eu só consigo emitir uma nota musical com a minha voz através das vogais. Por exemplo, só para mostrar o exemplo disso. Se eu tento emitir uma nota musical com um S, não tem uma nota musical, não tem uma altura, certo? Mesma coisa com X, mesma coisa com F. Com as consoantes a gente não tem. A gente tem com as vogais. Então é muito interessante que a gente faça um trabalho com as vogais. E aí a ideia da escala ascendente e descendente funciona bem. Aqui, ó. E normalmente eu peço um E fechado e um O fechado. Aqui no Nordeste a gente tem muitas... o E, ele é muito aberto, e o O também, muitas vezes, ele é muito aberto. Então, em termos de som, quando a gente vai cantar isso, muitas vezes a sonoridade não agrada. Então, nesse momento do aquecimento, eu peço para o pessoal fazer aê, certo? E ao invés de E. Aê, o, i, a. Mudei meio tom. Aê, o, i, a. Mudei meio tom. Aê, o, i, a. Mudei meio tom. Aê, o, i, a.
sempre cuidando para o grupo como um todo soar bem, sempre cuidando para o grupo como um todo não ficar quebrando para respirar, tá? E sempre trabalhando para que o grupo como um todo esteja afinado. O que acontece? Muitas vezes a gente tem pessoas recém-chegadas no grupo que têm ainda problemas de afinação, tá? Eu sempre defendo a ideia de que um coral é um ótimo lugar para a pessoa trabalhar a questão da musicalidade, da afinação, do ritmo, tá? Afinação e ritmo são dois problemas que muitas vezes as pessoas carregam durante uma vida. Eu gosto de trabalhar com adulto e muitas vezes pessoas carregam durante a vida porque alguém lá na infância disse assim: você não presta para cantar, você é desafinado, você é desafinada, ou então você não tem ritmo. E a pessoa assume aquilo ali como uma verdade absoluta, certo? E passa a vida inteira com aquela frustração de não conseguir cantar, de não conseguir tocar, de não conseguir fazer música, certo? Então, esse é um pedido enquanto educador. Não façam isso, não digam para as pessoas: ó, você não tem jeito, você não é afinado, você não presta para cantar, você não serve para cantar, você não vai cantar nunca na vida. Não. A gente deve trabalhar. E aí é que entra a questão da gente ser um bom profissional e da gente pensar em como resolver aquilo ali, certo? Mas isso é uma tarefa que eu vou fazer, que eu vou falar no próximo vídeo. Por quê? Porque muitas vezes esse aqui eu fiz esses aquecimentos, falei um pouco dos vocalizes que eu uso, e é interessante porque dentro desse processo do músico, muitos amigos, muitos colegas chegam a um determinado momento que eles resolvem ensinar, tá? A atividade de músico, para você viver de música, viver como músico no Brasil, ela é uma coisa que ela é muito restrita. A gente, apesar de ter muita banda, muitos compositores, muitos artistas, aqui em Salvador, muitos percussionistas, excelentes percussionistas, mas você conseguir viver única e exclusivamente disso é complicado e chega num determinado ponto que você se vê naquele ponto em que você fala assim: pô, eu acho que eu tenho condição de dar uma aula para continuar nessa área aqui, para continuar trabalhando com música, e aí você vai ensinar. E isso é bom, certo? Principalmente se você tem uma bagagem. Por isso que muitas vezes eu tive uma experiência de 2 anos ensinando na UFBA, e quando terminou esse período de 2 anos, as pessoas me perguntaram: e aí, você vai renovar? Você vai querer voltar depois? Eu falei: não, não quero. Por quê? Porque naquele ambiente ali, naquela escola como ela estava formatada, eu estava única e exclusivamente como professor de música. Eu escolhi ser músico. Eu quero tocar, eu quero arranjar, eu quero ensinar, eu quero me apresentar, certo? Eu quero atuar como músico e não somente como professor de música. Então eu defendo isso, que você, além de ensinar, você também entre num projeto para você tocar, para você se desenvolver, porque são essas coisas que tornam você um profissional mais capacitado, tá? Porque não adianta você. Na universidade eu tive a possibilidade de trabalhar com alunos que, em termos de instrumento, eram muito mais desenvolvidos do que eu, tá? Mas em termos de percepção, não, tá? Teve um cara, João Ventura, uma figuraça, um aluno de Aracaju. Ele ia para as aulas para contar como presença, porque ele não precisava. Um cara virtuose no piano, um cara incrível, entendeu? Falei: ah, João, não tem necessidade de você estar aqui. Você vem no dia da prova, faz a prova e tá resolvido. E aí, esse cara, ele recentemente, ele estava estudando em Portugal, estava fazendo uns shows lá com o Toquinho. E aí Madonna assistiu um show, chamou ele, ele foi tocar em Nova York com Madonna. Então, assim, acontece isso, na música acontece isso, tá? Então são coisas assim que a gente tem que ter
habilidade e tato para lidar. Como eu estou falando, existe o caso extremo do cara muito bom, mega ultra power já trabalhado, existe aquele que tem dificuldade, tá? Esse vídeo aqui, ele tem um pouco de técnica, mas ele é muito de um bate-papo que eu quero começar a desenvolver um pouco com as pessoas que estão me assistindo, que tem paciência. Esse vídeo já está ficando um pouco longo. Eu vou parar aqui. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou lidar um pouco sobre essa questão. Meu coro está desafinado por causa de uma, duas, três pessoas. Como é que eu resolvo isso? Beleza? Então, vamos em frente. Forte abraço. A gente vai trabalhar também essa questão do o que é ser músico no Brasil do século XXI. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu.